Você está aí se perguntando, sem o batismo eu vou ser salvo? Quando eu morrer, a minha alma vai entrar no céu? Eu tenho também salvação? Sou um homem direito, uma mulher sincera, mas não tenho o batismo. Eu tenho salvação? E o Senhor lhe responde dentro da palavra. O que ele disse para Nicodemos: em verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino do céu nem com os olhos, jamais entrar. Não tem salvação. Aí, alguém fala no seu ouvido e diz assim: mas aqueles ladrão que estava de pendurado lá no lugar que o Senhor Jesus também foi para ser crucificado, um deles foi salvo, porque acreditou no Senhor. Na verdade, olha, ali estava dois ladrões. Um deles começou, descrer do Senhor, zombar do Senhor, que estava na mesma situação, e disse: tu não é filho de Deus? Tu não faz obras e milagres? Então salva você a ti mesmo e vem salvar a nós? Você não é poderoso? Já o outro reconheceu e disse: olha, não diz isso, porque nós estamos aqui porque os nossos feitos merecem, mas esse aí nenhum mal fez. Então, por causa dessa palavra, o Senhor Jesus perdoou um deles, porque esse que falou bem do Senhor disse: Senhor, lembra de mim quando tu chegar no teu reino. O Senhor Jesus disse: em verdade eu te digo que já estás comigo no meu paraíso. Agora, aquele que se humilhou perante o Senhor Jesus e que reconheceu que o Senhor Jesus não tinha feito nada, estava ali para cumprir o Evangelho, estava ali por inveja, estava ali injustamente, aquele que defendeu o Senhor Jesus, repreendeu o seu comparsa, foi salvo porque encontrou com o Senhor Jesus. Agora o Senhor termina com essas palavras para você aprender. Se tu andar na cidade, se tu andar no campo ou na tua casa, encontrar com o Senhor Jesus em espírito, conversa com Ele e pede a tua salvação sem o batismo. Se Ele te der, quem somos nós para desconcordar daquilo que o Senhor Jesus fez e que Ele faz? O difícil é de vocês encontrar com Ele pessoalmente, porque Ele já foi ressuscitado e já está à destra do Pai. Ele envia de lá o Espírito Santo Consolador e na terra ele disse assim: na terra tem Moisés e os profetas. Ouça, tem que ouvir os crentes, tem que ouvir os pregadores, não todos os crentes. Mas o crente que prega a verdade, temos que ouvir o Evangelho, os ensinamentos. O batismo é o primeiro passo que daremos. Não falamos assim: se nós já tiver batizado, nós já vamos para o céu, só se você terminar o batismo agora no tanque. E quando você sair do tanque, você morrer. Aí sua alma vai para o céu, porque não deu tempo para você pecar mais. Mas após aquele momento que você sai do tanque, tem tanto caminho para você andar, tanta ladeira, tanta pedra para você chutar, tanta palavra que você vai ouvir, tanto prato enfeitado que o diabo vai colocar no teu caminho, E o inimigo vai te enfrentar, lhe perseguindo às vezes, lhe tentando, lhe ameaçando, zombando de você, ameaçando. E daí por diante, tem tantas coisas que temos que enfrentar. E para isso, somos alistrados para uma guerra aqui na terra. E temos que ser soldados valorosos. Soldados de guerra. Porque aqueles covardos que estavam com Gideão era 32 mil pessoas. Mas só ficou 300 soldados bons de guerra. Que beberam as águas como os cães cachorro, lambendo e olhando à direita e à esquerda. Mas aqueles que beberam como cavalo, baixou a cabeça, fechou os olhos, dando ocasião ao inimigo vir por detrás e bater com o machado no cabelouro, e esses todos voltaram porque Deus não quis. Seja um homem de Deus, um homem vivo, um homem sábio, inteligente, um homem poderoso, que tem o Espírito de Deus, para lutar com garra, com vontade de servir a Deus, não temendo o demônio, não temendo o mundo, nem o pecado, passa por cima, pisa na serpente. Deus lhe dá o poder, ele disse: eu darei poder de tu pisar na cabeça da serpente. Se comer alguma coisa venenosa, você não morre. Os que seguem o Senhor Jesus. Se seguir o Senhor Jesus, pega o exemplo de Paulo, de Pedro, que a sombra dele curava os enfermos. E hoje, por que não cura? Porque vocês não andam que nem... Nós não andamos que nem Pedro, que nem Paulo. Se nós andássemos, nós fazíamos as mesmas obras.
Mas Paulo mesmo pregou, sejam os meus imitadores como eu fui de Cristo. Nós estamos imitando os apóstolos, não é Jesus. Não temos condição de imitar o Senhor Jesus. Estamos imitando os apóstolos. Mas o Senhor Jesus disse assim, seja santo como eu sou santo, e seja perfeito como eu sou perfeito. Tem alguém que diz assim, perfeito é o Senhor, nós somos imperfeitos. Na verdade, somos mesmo imperfeitos. Todo homem é mentiroso, só Deus que é verdadeiro, mas Ele mandou nós ser perfeito. Cada dia que passar, você procura se aperfeiçoar na Bíblia, que você vai receber credo diante de Deus, e quando você estender as mãos, o céu baixa e o inimigo cai por terra. E essas últimas palavras desse vídeo ficam assim, sem o batismo é impossível você ter a salvação. O batismo é o primeiro passo, e daí por diante Deus vai lhe guiando, lhe ajudando, lhe armando, lhe iluminando, lhe preparando, e você vai vencer o mundo, o inferno, o diabo, o tentador. Então, quantos passos o Senhor Jesus teve? A partir do dia que ele nasceu de Maria. Ele caminhou muito, nasceu criança, andava pelos braços de José. Quando Herodes perseguiu ao Senhor Jesus, que seja para matar o menino em Belém, qual ele matou 2.000 crianças, para ver se acertava na criança, no Senhor Jesus. Mas o Senhor Deus já tinha revelado para José. José pega o menino e Maria e foge para o Egito, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Então José obedeceu. Essa graça é de revelação, é de visão, de interpretação, de sonho, de realidade. Entendeu? O Senhor Jesus, ele disse que a letra morre e o Espírito vivifica. Há muitos por aí que estão pregando só a letra, o conhecimento da letra, mas não está pregando pelo Espírito. Porque pelo Espírito é diferente da letra. A letra nos ensina que temos que honrar o batismo, que é o primeiro passo, mas muitos não estão ensinando o que está na letra. Está fora da letra. Mas quando o Senhor fala que a letra morre e o Espírito vivifica, é porque você não vai andar com a Bíblia na mão, de dia e de noite, para responder às pessoas lendo a Bíblia. O Senhor coloca as palavras da Bíblia no teu coração e as revelações do céu. E por onde você passa, alguém te interroga, te pergunta, e Deus coloca as palavras na tua boca para tu responder. Você sabe como? Eu vou deixar por exemplo, nesse vídeo. Eu cheguei numa cidade para evangelizar essa cidade, mas um companheiro meu, e quando ali deparamos com bastante pessoas, era um tempo de verão, numa tarde, estavam sentados na calçada da cidade, e tinha um moço diferente ali no meio deles, um moço parecido. Eu senti que ele era alguma coisa, né, diferente, independente dos outros. Podia ser uma autoridade, podia ser um pastor e daí por diante, e o certo que acertei. Deus me mostrou. Então, quando eu pregava para aquele povo ali, o evangelho, esse moço me interrogou e disse, você é crente? Por misericórdia de Deus sou servo de Deus, crente é o Satanás. Aí ele disse, você está pregando aqui para o povo que se é crente, serve a Deus de graça, está tirando o direito do dízimo. Falei sobre o dízimo, que era na lei, na graça não temos dízimo. O dízimo é de louvor, de arrependimento, de sinceridade, de boas obras diante de Deus e de gratidão pelo que Ele faz. Que o Senhor dá a salvação de graça para nós. Não estamos na lei, estamos na graça. Falei para ele, você guarda a lei, que está escrito na lei? Ele disse, sim, temos que guardar, o pai e o filho. Eu digo, tudo bem. Então por que alguém adultera lá na sua igreja e você não manda matar? Porque Maria Madalena na lei, quando adulterou, que ela pecou, Moisés mandou matar ela. Por que alguém quando rouba, lá você não corta o pé, manda cortar? Porque qualquer na lei que subia a cerca para roubar, a lei permitia que era para cortar o pé. Se alguém batesse na cara do outro, tinha que cortar a mão. E aquele outro vinha com martelo para quebrar os dentes do que ficou apanhado. Então a lei é assim, rapaz. E aí comecei a falar com ele. Aí ele começou a se embananar e se tremer de raiva, e o povo começou a aplaudir ali, a pregação, ficou só entre nós dois. Aí ele disse, pode fazer uma pergunta. Ele procurou uma pergunta que para ele era muito difícil, mas para o Espírito Santo é tão fácil, para quem tem o Espírito Santo. Aí ele disse, olha, pois agora você me diga, qual foi o carro que o Espírito de Deus andou? Ele pensava que eu não ia ter resposta, e eu ia ficar envergonhado no meio da multidão.
E eu não pensei muitas vezes, porque o Senhor Jesus falou comigo e disse: meu servo, fala para ele que eu ando em jumento. Eu entrei em Jerusalém no jumento, filho de animal de carga, e o coração do homem é templo e morada do Espírito Santo. Se o homem que serve a mim andar no jumento, eu ando com ele. Fala para ele que se um homem que serve a mim andar no avião, eu ando no avião. Fala para ele que se homem que serve a mim andar no navio, eu ando no navio. E comecei a falar para ele. Eu digo, agora mesmo eu cheguei aqui de moto. E Deus veio na moto comigo, no meu coração. Você sabe o que aconteceu? Ele baixou a cabeça, se tremeu todo, de raiva. E a multidão começou já a criticar ele. Disse, olha, eu nunca vi um crente ter resposta santa, poderosa, saiba que nesse crente bem aí. Nunca vi na minha vida. Aí já falou comigo, vocês podem marcar um culto aqui na minha casa, marquemos um culto familiar e atendi nessa cidade. E hoje temos uma igreja da Congregação Cristã no Brasil. Infelizmente, eu pobrezinha, numa motinha velha, e depois me tomaram, me traíram, colocaram um homem empresário muito rico, da cidade, rico. Quando se fala rico material, é rico. Não é só o nome de rico, não. Eu não vou dizer nem o que ele tem para que se alguém ver o vídeo, não venha se justificar que eu estou falando no assunto dele. Mas aí colocaram essa pessoa rico no meu lugar e me traíram. E foram várias vezes que me traíram. Mas deu graças a Deus que estou pregando o evangelho por todo enquanto é lugar, atendendo a obra aqui nesse interior. Temos amanhã, graças a Deus, um culto abençoado. Pessoas que eu estou evangelizando de casa, mandando áudio. E ele pede mais áudio, perguntando uma coisa em relação à Bíblia, e eu mandando. E já tem pessoas que vêm congregar, que nunca congregou, vêm congregar com nós. E para mim é uma honra da parte de Deus. Então, fica aqui com esse conselho. Você tem que ser batizado. Aí você vai e diz assim, tem que falar, não tem como o vídeo ficar pequeno. Mas eu já sou batizado. Noutra igreja evangélica, ser batizada em outra igreja evangélica. Pois sabe o que acontece? O batismo dessa outra igreja evangélica não valeu. Entendeu? É como o batismo lá que os religiosos fazem, o padre faz. Não vale. Porque não está de acordo a sã doutrina. Então, o batismo tem que ser feito dentro da doutrina. Se na igreja que você batizou não tiver homem com título de pastor, com dom de pastor tem que ter, mas com título não. Se na igreja que você batizou, eles não cobram dinheiro, nem dízimo. Se na igreja que você batizou, eles saudam com ósculo santo. Se na igreja que você batizou, as mulheres se cobrem com véu, senta as mulheres a um lado e os homens do outro. Por quê? Não pode estar misturado. Para não causar impressão, ciúme na vida dos maridos. Você está encostado às mulheres dos outros, e aí de repente você pega a acostumar perto daquela mulher, e ela acostuma com você, e quando cuida que não, está correndo perigo. Então Deus deu a luz do Espírito Santo, e na igreja você pode olhar que tem uma fila de banco de um lado, e os outros bancos do outro lado. E os irmãos homens ficam de um lado e as mulheres do outro lado. Para que a obra de Deus tenha ordem e tenha decência. O Senhor Jesus disse, eu tenho um povo zeloso de boas obras. Então a doutrina que nos encaminha à vida eterna, que é pregada na terra, não temos que procurar em algum outro lugar. É na congregação cristã no Brasil. Agora, volto a dizer, eles se rebelaram contra Deus da pandemia para cá e estão com muitos ensinamentos errados. Mas é assim, eles têm o sinal dos apóstolos, eles não cobram dízimo, as irmãs se cobrem com véu, eles oram de joelho, porque orar em pé, o Senhor disse que é os hipócritas, que ora pelas ruas, pelas esquinas, para ser visto pelos homens. Em verdade vos digo que já ganhou seu galardão. Aqueles que cobram dinheiro são falsos profetas, são ladrão e salteador da palavra. E o salteador, ele não entra pela porta no curral das ovelhas, mas ele sobe por outra parte. E é ladrão e salteador. Não é a Bíblia que diz em 10 de São João? Pode ler 10 de São João que você vai ver a diferença, né? Do salteador, do falso profeta, né? A necessidade que nós temos de servir a Deus dentro da doutrina.
Então, a partir do dia que nós somos batizados, lê a Bíblia e evita fazer o que você vê que está fora. Se acha que é errado fumar cigarro, então não fuma. Se acha que é errado beber cachaça, não beba. É errado beber Red Bull, não beba porque é droga. É errado andar adulterando com homem e mulher que não é marido, não é casado. É errado, é pecado de morte, não faça. Usa moda, não pode usar moda. Andar com mulher, andar com o calçado alto, andando empinando, também não pode, é pecado. Espírito de pomba-gira. Roupinha pregada, mostrando a calcinha, pecado. Está colocando sensação entre os homens, colocando desejo nos homens e ela se amostrando. Quem não tira logo a roupa? Então tudo isso é pecado, não faça isso. A Bíblia não manda fazer. Quem se vestiu assim foi Jezabel, entendeu? Então tatuagem, você já tem, não tem como tirar, então vai servir a Deus como você está, para que cumpra o que o Senhor Jesus disse, venha como está. Você está com a tatuagem, vai lá, obedece e não faça mais tatuagem a partir do dia que você fez o concerto com Cristo. Mas sabendo que quem não foi perdoado e que não fez ainda o concerto com Cristo, representa um gado. A lei não é de Deus, está ferrado. E aquele ferro é de Satanás. Satanás está ferrando aí os homens e mulheres, cada mocinhas bonitas, linda, maravilhosa, poderia se valorizar. Estão aí fumando droga, colocando tatuagem, porque os vagabundos que fumam droga, rapaz, por exemplo, vai namorar com uma moça que às vezes nunca fumou a moça, mas só aquele bafo, só aquele mau cheiro da droga já embeleza a moça. Ela já sai dali querendo fumar, ou ele oferece a ela e ela fuma. E a partir do dia que ela provou aquela droga, acabou. Então nós não temos governo na terra para governar o nosso país. Sabemos que está cumprindo o que está escrito em Apocalipse, né? Que essa besta continua abrindo as portas e dando liberdade para os homens pecar. Não faz caso das famílias, dos pais, né, que estão sofrendo, chorando, desesperadamente com seus filhos matados, assassinados, presos, na miséria, né? Então, queremos dizer que é um apoiador de todo mal, chefe de tudo aquilo que não presta. Não queremos expor detalhadamente, que na verdade é um vídeo, hoje na internet é um caso sério, né? Mas em vez de ser o pai dos pobres, como antes se falava, é o pai dos faccionados, é o pai dos drogados. Até tem uma parte de droga liberada, de maconha, entendeu? Uma medida que pode fumar em casa, em qualquer lugar. E eles não sabem discernir que a maconha é que nem a cachaça, é pior do que a cachaça. O homem mole, quando ele vai enfrentar uma briga que a coragem dele não dá, o que é que ele faz? Ele toma uma bicada de pinga, conheci muito na minha terra. Primeiro se embebeda para poder enfrentar a briga. Então é que nem a maconha. O cara não tem coragem de fazer o mal, por exemplo, ou ainda que ele tenha, multiplica a coragem na vida dele, depois que ele fuma. Então era para ser proibido, né? E cobrado uma grande multa, né? Uma grande multa na vida daqueles que for achado com um cigarro fumando. Só assim evitava de muitos conduzir essa tal maldita droga nas suas vidas. Mas hoje, pelo amor de Deus, então você vê que até o salário dos ladrões, dos criminosos, dos estupradores nos presídios é maior do que o salário dos homens aposentados, lavrador, trabalhador. É maior, nós sabemos disso. Quando eles passam 5, 10 anos, são indenizados com tantos milhões. Conheço pessoas até da família que já saiu do presídio, chegou aqui e comprou moto de 40 mil, entendeu? De 30 mil, porque foi indenizado por lei. Tem sofrimento assim? Você sabe o que é que representa cadeia, presídio, para bandido, para criminoso, para estuprador? Sabe o que representa? Hotel e polícia garçom, empregado deles. Nós sabemos disso. Você vê muitos fazem um dano qualquer, você vê os repórteres
fazendo a reportagem, ele sorrindo, bem feliz pelo que fez. Ainda diz assim, se ele vivesse, eu matava de novo, porque não tem cacete no lombo dele, nem sofrimento. Se tivesse, ele não fazia isso. Então, minha gente, nós estamos numa condição, e agora, veja só, se um bandido vem destruir a sua casa, um filho seu, uma família, e você for tocar a mão nele, o pai de família vai para a cadeia, vai para o presídio. Entendeu? Aí já para o homem direito, se for preso, aí cadeia é inferno. E polícia é grande malfeitor. Entendeu? Exatamente foi eles que prenderam o Senhor e que furaram com uma lança o Senhor Jesus, qual ele derramou sangue e derramou água. O Senhor Jesus disse, cuidado que esses 18 que derrubaram a torre de Silo não seja pior do que todos os homens que habitam na terra. Todos os homens. Cuidado. Não persegue o teu irmão. Não mata o teu irmão. Com desânimo, com palavras. Não machuca. Aquele que diz que ama a Deus e aborrece o irmão, anda em treva. Não sabe de onde vem nem para onde vai. Quando fizer um dos pequenininhos, fizeste a mim, disse o Senhor. Se fizer o mal, está fazendo com Cristo. Se fizer o bem, está fazendo com Cristo. Então, terminamos assim. Cadeia, presídio, isso é inferno para homens direitos, para cidadão. Mas para bandido é hotel. E polícia é garçom. E o governo é o pai, que favorece, que não deixa tocar. Você vê que muitos... Entramos aqui no fundamento, mas é porque esse canal de tudo tem. Tudo é ensinado e é pregado. Só não aprende quem não quiser. Eu não fiz um canal para ganhar dinheiro. Quando está perto de ganhar dinheiro, eu cancelo, que nem o outro. Eu excluí o primeiro canal. E esse aqui, quando estiver perto, eu vou excluir de novo. Entendeu? Ou se eu não excluir e vier, oferta de querer me pagar, não quero ser funcionário do YouTube. Eu apenas estou fazendo vídeo, entrando no inferno, no caminho dos ímpios, para pregar a verdade para muitos que estão enganados, para muitos que estão mortos, muitos que estão acreditando que isso aqui é um caminho santo. Isso é o caminho do Satanás, o caminho da miséria, o caminho da besta fera. Alguém diz que você está nele. Não, eu estou nele. Como entrou os anjos, lá no forno de fogo ardente, aonde foi lançado Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não se contaminaram. Eles não se prostraram à idolatria, à comemoração de Nabucodonosor, o som das sanfonas, dessas festas mondâneas, eles não se prostraram. E ele tinha determinado que todos eram para se prostrar, e eles não se prostraram. E após eles não se prostrar, eles 3 foram lançados no forno de fogo ardente. Quem entrou com eles? Fez 4. Um anjo de Deus. Se contaminou, se queimou. Então é como eu entrei nesse caminho do inferno para te arrancar com a verdade. Te arrancar com a palavra de Deus. Não parabeniza a internet. Não parabeniza a televisão. Porque é uma imagem que fez todas as nações se prostrar na terra. E ainda diz assim, quem poderá ser como a besta e como a sua imagem? Querendo ser maior do que Deus. Porque você vê que o mais pobre que tiver, ele vende sua galinha, ele vende seu jumento e compra uma televisão. Agora já compra o celular. Se não comprar, enlouquece. E está lá, largou até a sua igreja religiosa para estar com os olhos na internet. Aqui eu faço vídeo para despertar, para salvar vocês. Ensinar a verdade. E justifique se tem alguma coisa em relação a não ser fazer o bem para quem foi enganado, que está no caminho do mal. Então é necessário vocês nascerem de novo e ser batizados dentro da doutrina do Filho de Deus. Procurem a congregação cristã no Brasil. Se a igreja, a congregação cristã no Miarim tivesse na sua cidade, eu mandava vocês procurar. Porque aqui pregamos a doutrina pura, santa, sem mistura, consagrada. Sal puro, sem mistura. Mas é aquilo que já falei. A congregação cristã no Brasil apresenta ainda muitos sinais dos apóstolos. Então vai lá, sem compromisso, faz uma visita onde você estiver. Seja crente, sirva a Deus. Tu não sabe que dia tu vai partir dessa vida. Pode ser ainda hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 20, 50, 100 anos.
Mas você não sabe, o Senhor Jesus disse que vem como um ladrão. Uma hora que ninguém espera, ele vem e aparece. Aí muitos estão esperando ele vir na nuvem de glória. Às vezes você nem alcança. Ainda vai demorar 200, 300 anos, ninguém sabe. O sinal está aí falando, está mostrando que está próximo à vinda de Cristo. Mas pode demorar ainda. E pela idade que você tem, nós temos, não alcançar. Mas quando o Senhor diz que vem como ladrão, ele pode vir na nossa vida, de forma que ele dá uma ordem para o coração parar, e o coração parando, teu corpo vai viver aonde? E a tua alma vai para onde? Vai se apresentar a Cristo. Cuidado, cuidado.